Olá, meus amigos do Brasil! Sexta-feira, que coisa boa, hein? Que seria da semana sem a sexta-feira, não é verdade? Pois é, ela chegou, estamos chegando também com o nosso Visão Geral de hoje, sempre trazendo aqui assuntos interessantes para você que nos acompanha. Meus amigos, na vida muita coisa é cíclica e muita coisa antiga volta à moda. Portanto, tenhamos calma. A ética, a inteligência e a honestidade ainda vão voltar nos segmentos que as perderam. Vocês vão ver. Tomara voltem, não é? Hoje converso aqui com o Ricardo Molina, empresário, presidente da Liga de Basquete Feminino, está afastado. E ele, sem dúvida, que já nos deu uma ótima entrevista, vai nos dar outra hoje. Tudo bem, Ricardo? Boa Prazer tarde, recebê-lo aqui de novo, viu? Prazer é todo meu, estar aqui no Visão Geral com você. É uma honra poder estar novamente aqui. Que bom, você sabe que eu falei aqui outro dia assim, meio que brincando e tal, mas é sério, viu? Qualquer dia eu vou lançar você presidente da CBF, candidato a presidente da CBF, porque o que você fez na Liga? Se você conseguir fazer metade na CBF, olha, já vamos ter um futebol muito bom. Eu ouvi seu programa, muitas pessoas ouviram o seu programa e sobrou lá para mim depois. Tá vendo? Não, mas é uma honra poder ser lembrado eu não tenho dúvida que quando a gente trabalha com paixão e com respeito, as coisas acontecem e no esporte não é diferente, não. Muito bem. Bom, Ricardo, deixa eu só rapidinho falar de você aqui, presidente da Liga de Basquete Feminino, ergueu sem sombra de dúvida o basquete feminino. Aqui tivemos finais maravilhosas, fantásticas aqui envolvendo a cidade de Campinas, a cidade Sampaio Correia, né, lá de São Luís do Maranhão. Você é formado em engenharia de produção pela Universidade Metodista de Piracicaba, pós-graduado em logística empresarial pela Mackenzie, marketing de serviços pela FIA USP, gerência de produção pela Unimep e gestão comercial pela Fundação Getúlio Vargas. Que currículo, hein? E por 20 anos você trabalhou na iniciativa privada, em especial como superintendente de produtos, negócios e marketing da Unimed. Atualmente é empresário e presidente do grupo Clarion de Americana. Bom, Ricardo, a gente vai falar de vários assuntos aqui, tá certo? Aproveitando aí esse seu gancho de empresário. Na última entrevista aqui, nós falamos da Liga, do seu afastamento e tal. Antes da gente tocar em qualquer outro assunto, eu queria que você me dissesse como você está vendo esse nosso Brasil, esse nosso mercado aqui, 2018, como empresário, como é que você está vendo essa situação? Roberto, é um momento bastante delicado, né? A gente passa por uma recessão no nosso país, uma dificuldade muito grande e num momento eleitoral que pode ser a grande saída ou o começo dela para esse tão Brasil que precisa crescer novamente. Então eu vejo os empresários bastante atentos, angustiados para ver o que vai acontecer, mas ainda com esperança do que as coisas possam acontecer, até para que eles possam voltar a crescer, investir, gerar empregos, que é uma coisa que a gente está vendo que é escasso a questão do emprego. Então, é uma expectativa muito grande. Eu acho que essa é a melhor palavra que define esse momento. Expectativa. Expectativa. No seu segmento de plano de saúde, também vocês sentiram a crise? A gente sente porque, assim, o plano de saúde ele é comercializado ou para empresas ou para pessoas físicas, né? Então, quando você pega a empresas, há mais de 2 anos nós já tivemos uma queda significativa, quase a zero de contratação. Porque antigamente era muito comum as empresas contratarem plano de saúde para os seus funcionários, né? E custear isso. Hoje é uma raridade. Hoje dificilmente você tem alguém que custeia 100% da sua. É muito difícil. Então, a gente, como está na área comercial do plano de saúde, a gente acompanha todo o movimento do mercado. Então, quando o mercado cai, os empregos caem, os planos de saúde são cancelados. E aí você tem uma migração para o plano pessoa física. Sim. E aí, quando a recessão é muito grande, o plano pessoa física aparece na inadimplência. Então, o plano de saúde, em função de ser um dos desejos da população e das empresas... É o terceiro, né? Exatamente. É o terceiro maior desejo.
ele acompanha todo o movimento da economia. A economia cresce, o plano de saúde cresce, as contratações crescem. E então, o inverso é verdadeiro, ali. É o termômetro. Eu costumo dizer que quem trabalha na área comercial de saúde sabe exatamente o movimento econômico do mercado, porque se acompanha todo o emprego, o desemprego, a recessão, o crescimento. Ah, entendi. Na verdade, o Grupo Claro que você encabeça, ele é um corretor, é um grupo que faz corretagem do plano de saúde, não é verdade? Isso. Nós somos uma corretora que ela atua por todo o país, oferecendo especialistas no segmento de saúde. Então, odonto, plano de saúde, o seguro saúde. Então, as corretoras normalmente ela tem um foco mais voltado para carro, para esse tipo. Perfeito. E nosso negócio é saúde. Nós somos especialistas na área de saúde. Então, plano de saúde, seguro de saúde, odontológico, que é o segmento que a gente atua. Então, mas é importante, né? E isso, não, nesse segmento assim, normalmente as empresas que prestam a assistência efetiva, elas, além de atenderem aos clientes que você manda, elas também têm a forma delas buscarem os clientes dela, não tem também, não? Tem esses dois caminhos, né? Você pode trabalhar via um trabalho de corretora, né? E em algumas operadoras a gente trabalha inclusive como plataforma comercial das operadoras. Então, algumas regiões nós trabalhamos de forma exclusiva para essas operadoras. Então, são formas de colocar à disposição do mercado planos de saúde que variam muito de acordo de região, perfil, pessoa, família. Então, o nosso know-how é poder identificar o perfil do cliente para ver o que melhor se adapta à necessidade dele. Perfeito. A última reportagem nós tivemos o privilégio de poder esclarecer que não a maioria, mas boa parte da população brasileira às vezes tem um plano que não é o adequado para ele. Pois é. Que isso mudaria muito isso aí é que entra o Grupo Claro. Exatamente. Vai orientar, vai dar o pós-venda, inclusive. Exatamente. Né? Vocês passam a ser um grande amigo de quem está entrando na corretagem, de quem está entrando no plano de saúde. A gente vive muito, né? Porque a gente está lá sempre marcando uma cirurgia para a pessoa, fazendo um exame, marcando uma consulta. Então a gente acaba acompanhando a vida e a saúde das pessoas. Saindo do escritório, então vamos falar como é que está a saúde aí em Americana mesmo, como é que está? Olha, a saúde, ela passa por uma situação bastante complicada na cidade americana, por mais que tenha o empenho do prefeito, mas a Americana, ela tinha uma estrutura muito voltada aos postos de saúde, né? Aos postinhos que a gente fala. E isso foi feito uma estratégia de tirar a maioria desses postinhos e centralizar essa operação de saúde. E isso, na cidade americana, como já é particularidade da cidade ter os postinhos, não tem sido bem recebido. Então, com certeza vai haver uma reavaliação de realmente descentralizar a área de saúde lá. Hoje a área de saúde está muito mais centralizada no hospital municipal. E nós temos lá um hospital, um novo hospital que começou a ser construído há uns 7 anos atrás e que infelizmente ainda não terminou. Que isso é muito ruim. Nós temos lá uma condição de ter um hospital melhor. Então você fica no hospital antigo, que é um hospital antigo, a gente fala, poxa, não vale mais a pena investir porque vai ter o novo. Mas por lá também não tem o novo. Então fica nesse meio do caminho e a população acaba sofrendo muito. E a população e a cidade sofrem quando não há representante no legislativo? Não somente tem um sofrimento, mas quando essa representatividade, as pessoas que são indicadas para ser o representante, elas acabam não correspondendo o que a população quer. O que eu acho que é pior, né? Hoje nós temos uma situação, até em função dessa política, de a gente conviver numa situação que a representatividade não está sendo de forma efetiva, como a confiança das pessoas. Confiança que eu falo através do voto. Você Sim. vota e espera por isso. E na cidade americana, com todo o respeito a todos os legisladores, os deputados que lá estiveram, assim como na região, são pessoas que estão há muito tempo já no processo. Então, eu acho que eles ou precisam se reinventar, né, para realmente trazer essa representatividade de volta, ou realmente a gente partir para um trabalho de renovação. Então, eu acho que a representatividade é das principais obrigações enquanto deputado. Está meio que viralizado na internet, hoje mesmo eu vi em vários grupos e tal, uma campanha do Troca Tudo, em relação à campanha nacional, enfim, política nacional e tal. O que você acha disso? Olha, eu acho que essa situação
ela chegou em função de tudo que foi feito pelos atuais governantes. Levou uma descrença e um pessimismo com relação a esses governantes que hoje a população não enxerga a não ser trocar tudo. Então, ao meu modo de entender as coisas, eu acho que assim, realmente, eu acho que por todos os anos que foram aí de mandato de deputados, de 20, 30, 40 anos de mandato, naturalmente se criou um espaço já, um grupo que a gente fala de espaço político, né? Sim. Vicioso, né? E isso gera uma situação que acaba não havendo mais novidade. Então, o que a gente espera nesse momento, o que eu acho que é importante é que possa haver pessoas que estejam com uma motivação diferente, uma forma diferente de pensar política, de poder renovar. Eu acho que cada um cumpre sua etapa e eu acho que é a hora da oportunidade. É claro que seria uma utopia a gente imaginar que todo mundo vai ser trocado. É uma utopia. Mas pelo que você respira, né? E a gente sabe que você é um pré-candidato a deputado federal. Pelo que você respira, você sente que vamos ter muitas mudanças? É como você falou, trocar 100% é uma utopia, não acontece. Eu acho que se conseguir trocar de 30% a 40%, que eu acho ainda um número bem expressivo em termos do que pode acontecer, eu acho que dá um gás diferente novo no país. Eu acho que tem condição para isso. E a população, muitas vezes, ela está buscando o novo, mas ela não está conseguindo identificar onde é que está esse novo. E aí acaba privilegiando a quem está na política. Tem uma coisa que é muito importante, viu, Alberto? A campanha agora é 45 dias. Isso que eu ia falar a você, a campanha reduzida prejudica os novos. Prejudica os novos, porque até se você colocar o seu nome à disposição, se apresentar suas ideias, isso prejudica para quem é novo. Então tem esse imbróglio também que atrapalha muito. Sim. Mas eu tenho uma consciência, viu, Alberto, que a população hoje, ela sabe que a situação está complicada, mas ela tem uma responsabilidade muito grande. Porque hoje o processo eleitoral, ele não é simplesmente uma opção, ele é uma decisão. Porque você imagina se a gente errar agora nessas próximas eleições, como é que vai ver o Brasil mais 4 anos nessa situação? 4 anos nessa situação, né? Então, Verdade. eu acho que isso vai ser visto com carinho com a população. Ricardo, e essa proposta de redução do número de parlamentares, como é que você vê? Eu vi que agora foi colocada uma proposta de um partido para fazer uma redução de deputados. O que me estranha, primeiramente, é ter essa redução justo agora, né, no final de um mandato, sabendo que essa redução vai ser aplicada talvez na outra. Mas tudo bem, é válido. Eu acho que tem que reduzir o número de deputados, sim. Mas não só reduzir o número de deputados, mas o custo e os benefícios que ele tem. Hoje um deputado, Roberto, ele custa por mês, um deputado ele custa por mês R$180 mil. É muito dinheiro, né? Então, assim, não tem que só reduzir o deputado, tem que reduzir o custo disso. Então, nós estamos falando de 1 bilhão por ano no Congresso só com deputados. De benefícios, assessores. Então, tem que ser reduzido o número de deputados e o benefício dos deputados. Tá. Porque é fora de uma realidade normal. Não, eu concordo com você. Você acha que o povo está abrindo o olho para a política? Deixou de discutir no final de semana só o futebol, se foi pênalti, se não foi pênalti, se a cesta, se a bola entrou, se não entrou, se tirou na descendente ou não? Você acha que agora estamos olhando mais para a política? Eu acho que a Copa tem mostrado que o brasileiro está muito preocupado com o que vai acontecer em outubro. A gente sentiu um pouco disso nessa Copa desse ano e as pessoas elas estão numa situação, nós temos um número de desempregados que faz com que a população passe a pensar que deixar de votar, anular voto ou qualquer outra coisa, pode não conseguir fazer valer o seu voto e o seu desejo. Então, eu acho que a população está muito mais consciente, as pessoas estão preocupadas, as pessoas estão pesquisando, as pessoas estão procurando, conversando com as pessoas, o que é melhor para o Brasil em outubro. E é o comandante do Grupo Clarion, especialista em planos de saúde. Vamos falar de desemprego, que é uma coisa que pega tem que falar, tem que falar, né? Exatamente. E aí, existe solução mágica? Solução existe, mas precisa ter vontade e coragem para fazer. Eu acho que o desemprego, ele chegou num ponto, eu não sei se você lembra, algum tempo atrás, a gente falava em 10 milhões de empregados. Sim. E falava com grande espanto, né? Exatamente. Chegamos a 10 milhões de empregados. E hoje nós estamos acima de 14 milhões de empregados. Quase 15 milhões. Quase 15 milhões. Então nós estamos numa situação de cada 10 pessoas,
4 a 5 pessoas estão desempregadas. Então chegou num ponto que agora a economia ela trava de vez. Então o desemprego ele passa primeiro por uma credibilidade política. Precisa ter uma credibilidade política para ter os investimentos nas empresas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é reforma tributária. Não dá para operar um país com este nível de imposto. Não tem condição, ninguém aguenta operar com nível de imposto desse. E reforma tributária, ela passa necessariamente por ter um Estado e uma União mais enxuto. A máquina é muito pesada, Alberto. O imposto ele é alto porque ele tem que custear todo o que nós já falamos. Você ter 503 deputados, você tem uma quantidade de ministérios absurdo. Então isso custa, tem que aumentar o imposto. Aumentou o imposto, você não é mais competitivo. Se você não é mais competitivo, você não gera receita, não gera emprego e as coisas não acontecem. Então, na minha opinião, passa por uma credibilidade política, por uma reforma tributária, para que realmente possa voltar a gerar o emprego novamente. Lembrando que essas medidas não é tão simples quanto parece. A reforma tributária, além de ser feita, ela tem que ser coerente. Senão você faz uma reforma da Previdência que não é coerente. Então, a reforma tributária, na minha opinião, primeiro é unificar um único imposto. Em vez de ser PIS, não sei o que, esses montes. Você acha um imposto só? Um só. Um só. Você tendo um imposto único, você tem condição principalmente de avaliar quanto você está pagando de imposto numa operação e quanto você está pagando de produto ou serviço. E aí sim, você faz uma negociação com o governo para reduzir o imposto único. E uma coisa, Ricardo, que eu acho importante também, nós temos aqui no Brasil muitos sonegadores. Sim. Mas isso porque os impostos são estranguladores. É difícil, você falou, e é uma verdade. Eu estou falando com você que é um grande empresário, eu sou um microempresário, vou dizer, eu acho que eu sou extremamente tributado, as nossas microempresas são também extremamente tributadas. Se nós tivéssemos uma tributação justa, talvez não tivéssemos tanta sonegação. Eu acho que são as duas coisas. O imposto único, ele dá uma condição para que você... o que acontece hoje? Quando você, de repente, vai abaixar o ICM, que a gente não escuta nunca mais isso, né? É verdade. Só que abaixa o ICM e aumenta o ISSQN. Então, de alguma forma, o custo do imposto acaba sendo alto da mesma forma. Então, você tendo imposto único, não tem como. É nessa base que vai ser negociado as coisas. Eu acho que a sonegação, ela não justifica de nenhuma forma. Porém, o que se paga de imposto hoje é inviável. Haja visto a quantidade isso pode ser consultado nas entidades, quanto tempo dura uma empresa aberta no mercado. Sem dúvida. Abre e fecha. Isso. Então ninguém consegue. Por mais que o brasileiro, ele é empreendedor, ele gosta de fazer as coisas acontecerem. Mas por mais que ele goste, ele não tem a condição. Então ele abre a empresa. Não tem um lugar que a gente anda, que a gente passa no ramo empresarial, nas ruas empresariais. Você fala, mas caramba, já mudou tudo de novo. Aluga-se, vende-se, aluga-se, vende-se. Essa é a melhor empresa que tem no mercado hoje, chama Aluga-se. Exato, eu queria montar uma empresa para fabricar essas faixas, assim, aluga-se. Como então, em época da eleição aqui em Campinas, eu queria fabricar cavalete, porque eu quis se colocava em cavalete. Exatamente. Então, eu acho que tem que ser feita uma reforma política, reforma tributária, mas com coerência. Coerência, muito Senão você perde de um lado, mas depois ele toma do outro, não adianta. Eu quero falar um pouquinho sobre a internet, que agora é sobre fake news, que é uma coisa muito séria, mas eu sempre digo, quando falo do Grupo Clarion, que você ergueu a liga de basquete e tal, e você fez um trabalho realmente maravilhoso, né, com o seu aí, você é um visionário, isso é uma verdade. Eu quero te perguntar, é muito difícil trabalhar honestamente nessas instituições? Olha, porque a gente vê, desculpa, CBF, as coisas, nossos ex-presidentes, ou preso, ou não sai, ou tem medo de sair, então... Eu acho que a Liga é uma demonstração que trabalha a sério dá resultado. E ao contrário do que muitas pessoas previam que poderia demorar 5, 10, 15 anos, a Liga é uma realidade, o basquete feminino é uma outra condição e mostra que o trabalho sério funciona. Sim. Então, assim, eu não tenho dúvida que o trabalho sério funciona. Você tem que realmente brigar por coisas que muitas vezes você não imagina que teria que brigar para fazer certo. Então, a Liga de Basquete Feminino, só para resumir, Roberto, eu lembro que o Campeonato Paulista do ano passado teve 5 ou 6 equipes. E em função do que aconteceu na Liga, esse ano o Campeonato Paulista vão ter 10 equipes. Que beleza. Que há muito tempo não tinha no estado.
Então essa recuperação, ela está sim dando fruto e com certeza mostra que o trabalho sério funciona. E você fez transmissão via internet dos jogos, né? Teve pela web, você fez alguma coisa assim? E aí que é principalmente a questão de gestão. Nós fizemos transmissão via web sem gastar R$1. De que forma? A Liga ela tem um patrocínio que eu poderia muito bem pegar esse dinheiro, contratar empresas de transmissão via web por todo o país para que fizesse a transmissão para a Liga. O que nós fizemos? Nós capacitamos as equipes para que elas fizessem a transmissão via web e o dinheiro que a gente gastaria com a transmissão via web, a gente forneceu o custo de arbitragem, que é um custo operacional deles. Então foi uma troca. Perfeito. Nós lançamos na Liga a contrapartida. Me ajuda a fazer a transmissão aqui que eu te ajudo a pagar a arbitragem ali. Então a gente consegue construir coisas de forma otimizada. Negociando, né? Bom, então, já que entramos na internet aqui, hoje, falar um pouquinho sobre as redes sociais, vai haver um controle rigoroso dos fake news, tá certo? E até o ministro Luiz Fux disse que, ele que é o presidente do TSE, que o Código Eleitoral Brasileiro prevê anulação de eleição caso fique comprovado que alguém usou desse recurso para se eleger. Como é que você vê esse movimento e essa situação? Que esse movimento do fake news, ele continue depois das eleições, porque a coisa mais desagradável de uma pessoa, de uma empresa, de uma família, é ela ser destruída em função de um fake news. Então isso tem que ser crime, né? Isso tem que ser não só para eleição, porque eleição onde tudo acontece em 30, 40 dias, se você soltar uma notícia na internet, em poucas horas ela está no mundo inteiro, só que para você corrigir alguma informação errada, já foi. E isso que todos estão preocupados. O que vai acontecer nessa eleição? Então, de repente, joga uma bomba nas costas de uma pessoa que não tem nada a ver com o assunto e vai ser crucificada, não se reverte mais. Então, ela tem que ser punida e tem que ser, inclusive, caçada em relação à sua candidatura a isso. Eu sou totalmente a favor e eu acho que esse não é o caminho para se ter a democracia. E ainda nesse caminho aí, deixa eu te perguntar o seguinte: em função do curto espaço de tempo para a campanha, você entende que as redes sociais, vamos imaginar, dentro da honestidade, elas vão ser fundamentais para as eleições? Eu não tenho dúvida nenhuma que esse é o lado positivo do processo. As redes sociais hoje, a internet é uma realidade muito mais avançada que a gente imagina. E as redes sociais, ela bem trabalhada, bem estruturada, é a melhor forma de conhecimento que a gente tem hoje. Então, sem dúvidas, principalmente para nós que somos novos na política, nunca fomos candidatos, não sabemos os atalhos de uma eleição, a rede social, sem dúvida, vai ser um grande canal de comunicação da população com seus candidatos. Então, eu creio que a rede social ela vai ser o grande diferencial. Já foi em outras eleições, né? Para prefeito, inclusive, nas últimas eleições já foi. E eu tenho certeza que agora vai ser ainda mais. Ricardo, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você está com seu nome à disposição do partido, né? Vamos viver aí as convenções e tal. Se você, de repente, pode ser mesmo candidato e se eleger, por que você tem vontade de ser deputado federal? Olha, primeiramente, eu te daria muitos motivos aqui, Alberto, porque eu não deveria ser. Eu te daria alguns motivos. Minha empresa, poxa, graças a Deus está fazendo. Minha você equipe tem que abdicar fabulosa, de uma série de coisas. Eu tenho minha família maravilhosa, minha esposa, meu filho, minha família, meus amigos. Mas eu tenho uma coisa que isso é de mim. É a questão de consciência. Eu não consigo mais viver olhando a situação como ela está e saber que a gente pode contribuir. Eu não consigo mais simplesmente olhar e simplesmente falar assim, poxa, mas está acontecendo isso. E saber que a gente pode acrescentar e fazer parte desse processo de mudança. Então, é esse o motivo que me leva a acreditar que a gente pode sim fazer parte desse processo
E o partido homologando a nossa candidatura, a nossa pré-candidatura e se tornar candidato, a gente vai sim mostrar para as pessoas que a gente pode contribuir com a esperança de muitos que estão esperando por algo melhor pelo país. É um trabalho árduo, né? Esse trabalho de campanha, tudo. Mas eu posso dizer assim, eu tenho feito muitas visitas, conversado muito com as pessoas. O aprendizado que eu tenho passado, viu, Alberto, é uma coisa monstruosa. Você aprende muito, muito, e a gente sente o quanto as pessoas estão angustiadas para que a mudança aconteça. Então, eu acho que é um trabalho árduo no sentido de enfrentar aqueles que não querem que as mudanças aconteçam. Mas, por outro lado, a motivação das pessoas que querem que a mudança ocorra é monstruosa. Então, é uma motivação muito grande. O que você pensa de foro privilegiado? Absurdo. Foro privilegiado, a palavra foro privilegiado devia ser banido do Brasil. Não é dos políticos, é do Brasil. Estamos no mesmo país, somos todos iguais. E outra coisa, para acelerar o processo de inovação política, se você acabar com o foro privilegiado, que nada mais é ter privilégio na justiça, se você acabar com o foro privilegiado, metade do que são candidatos não tem mais interesse. Metade. Muitos procuram a vaga para deputado ou para qualquer outro cargo para ter o foro privilegiado. Se você acabar com o foro privilegiado, metade do que está lá não tem interesse mais em atuar como deputado, porque não está interessado na população, está interessado no foro privilegiado. Sabe que eu costumo dizer que determinadas pessoas, pelo próprio cargo que ocupam, têm até muito mais possibilidade de fraudar qualquer coisa, de cometer os delitos. Então, eu acho que em função do próprio cargo, a pena tem que ser agravada e não minimizada. Ele está representando ele está decidindo pelo país, né? Claro. Eu acho, sinceramente, o foro privilegiado, ele tem que ser banido, tem que ser, agora começou o foro privilegiado parcial, ou seja, é uma parte só. Se o crime foi cometido antes, não tem problema, mas se foi durante, não estou entendendo. Não tem sentido. Então, né? Acaba com o foro privilegiado, que o Brasil vai crescer muito mais rápido. Ricardo, como é que é o seu relacionamento com as personalidades políticas da região e tal? Você tem recebido apoio de alguém, do pessoal? Como é que tá? Olha, eu tenho pautado o nosso trabalho, esse projeto, identificando para as pessoas que é um movimento de grupo. Não se faz mudança sozinho. Na minha vida, nada que eu fiz foi sozinho. No esporte, na empresa, nunca foi sozinho. Então, as pessoas, o grupo, ele tem sido, cada dia ele está aumentando. É uma coisa impressionante. Então, nesse grupo acaba vindo pessoas que já foram lideranças políticas, são lideranças políticas, ex-prefeitos, prefeitos. Então, assim, as pessoas estão entendendo que a mudança sozinha, ela não acontece, ela é um sonho. E quando você faz em grupo, a possibilidade de acontecer é muito melhor. Então, nós temos recebido apoio de pessoas de Santa Bárbara do Oeste, Americana, Nova Odessa, Piracicaba, Campinas. Então, são pessoas que estão vindo, que passaram por experiência política, entenderam, muitos deles, viu, Alberto, são pessoas que iriam sair candidato a deputado federal, a deputado estadual, entenderam que vale a pena construir de forma organizada, porque se cada um sair para um lugar, não vai acontecer nada. Então, as pessoas entenderam que, vamos construir isso juntos? Então, eles abriram mão da sua necessidade individual em busca desse coletivo. Então, eu estou muito feliz, com carinho, e até agradeço a todos eles que têm feito isso de forma não somente apoiar, mas levar a mensagem da renovação às pessoas. E eu fico orgulhoso e honrado, porque para quem nunca militou na política, receber apoios tão expressivos como a gente tem recebido, realmente é algo que me deixa ainda mais motivada a essa jornada. E, por exemplo, você tem assim uma assessoria, claro, eu conheço algumas pessoas que estão com você, mas para o nosso telespectador, por exemplo, que ele te viu pela primeira vez, olha, Ricardo Molina, para ele te conhecer um pouquinho, o que você oferece? Existe um canal de comunicação com ele? Como é que é? Exatamente. Como você disse sobre as redes sociais, é um caminho que a gente tem usado como forma de mostrar um pouco do que a gente tem feito. Então, a página do Ricardo Molina está na internet para que as pessoas possam acompanhar a nossa vida, saber um pouco da nossa história, da nossa família, da nossa atividade, do nosso
entendimento com relação a essa nova política que a gente está esperando. Então, eu convido a todos para poderem realmente curtir a página, navegar sobre ela, compartilhar quando você achar que vale a pena, porque sem dúvida nós estamos construindo um trabalho com muito carinho. E mais importante, eu acho que a decisão de um voto ele deve acontecer não pelo que a pessoa pode ser, mas sim do que a pessoa é. Sim. E aí você não cai em enganação. Então as pessoas têm que realmente pesquisar. Conhecer todo mundo, né? Conhecer todo mundo, fazer uma avaliação, né? Para depois você votar assim, com consciência. Você é casado, né? Casado. Tem com a filho? Aline Frisolo, um Henrico, 2 anos e meio. 2 anos? 2 anos e meio, mas tá desse tamanhozinho já. Já é grandinho já a criança já. Você é meio pai fresco, então, 2 anos e meio, nossa, né? Eu tô num momento muito bom. bem sensível das coisas. Eu tô mas realmente... é uma delícia, né? Maravilhoso, maravilhoso. Você vê, a diferença minha, a diferença entre nós é que você tem um filho de 2,5 e eu tenho uma neta de quase 3. É uma geração de diferença. É uma geração de diferença, com toda certeza. Mas eu costumo dizer o seguinte, são as razões das nossas vidas. Não tenho né? dúvida. E uma coisa aqui, Ricardo, e por que eu falei de um canal de comunicação para que o telespectador possa... Estamos até colocando aí, né, Ricardo Molina... Dias 10. Ricardo Molina Dias 10. Isso. É a sua página. Isso. @Ricardo Molina Dias 10, para que as pessoas te conheçam, porque é o seguinte, você é uma pessoa extremamente bem-sucedida, não precisa de política para ganhar dinheiro, você é um empresário bem-sucedido e tal, então as pessoas precisam te conhecer. Querido, muito obrigado. Obrigado eu. Já terminou o nosso tempo. Eu tô gostando de vir aqui, vai ser um problema, que eu vou querer toda vez agora. Não, mas você é sempre muito bem-vindo, viu, Ricardo? Obrigado, meu amigo. Sucesso a você. Nesse período que entra agora, você vai ter que tocar a tua vida aí sem televisão, né? Mas na primeira oportunidade a gente o traz de volta para que a gente possa falar aqui. Desejo realmente que você tenha uma caminhada vencedora, viu? Obrigado, Alberto. Falei com o Ricardo Molina, empresário, que deu aqui show mais uma vez, expondo pontos de vista acerca de vários assuntos que hoje estão assolando aí, infelizmente, o nosso país. É importante você conhecer a opinião de todas as pessoas. Não se esqueçam que eu volto à noite no nosso RF Esporte Clube, tá bom? Até mais, pessoal. Até já.